Meus amores, uma super dica envolvendo a temática atributos, mas agora os atributos dos bens públicos. Não confunda atributo do ato administrativo, presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade, com atributos dos bens públicos. Olha só, ao falarmos em atributos dos bens públicos, nós temos a ideia de não onerabilidade, ou seja, a impossibilidade de recaída de ônus real sobre os bens públicos, a impenhorabilidade, que significa impossibilidade de constituição judicial, imprescritibilidade dos bens públicos, não é possível uso capião de bens públicos, e por último, a ideia de inalienabilidade como regra, e excepcionalmente nós temos a alienabilidade condicionada ao falarmos de bens dominicais ou dominiais, que na aula eu desenvolvo toda essa temática. Licínia, por que é importante, estudarmos bens públicos? Você tem que conhecer esses atributos, essas características dos bens públicos. E aí vem a pergunta, tá bom, mas qual é o conceito de bens públicos? Eu sei que tem várias correntes envolvendo esse assunto, mas qual que eu preciso adotar para minha prova? E aí eu fiz também um mapa mental envolvendo esse conceito de bens públicos, que você encontra esse mapa lá no liciniarossi.com.br/mapas mentais, na parte de mapas mentais. Nós temos uma primeira corrente de bens públicos, que é uma corrente exclusivista, que tem por base o artigo 98 do Código Civil. E pela corrente exclusivista, o conceito de bens públicos está vinculado necessariamente ao patrimônio de pessoas jurídicas de direito público. Então, são considerados bens públicos todos os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público. Tá, Licínia, mas tem também uma corrente inclusivista, que foi defendida principalmente por Eli Lopes Meirelles. E o que diz a corrente inclusivista? Pela corrente inclusivista, considera-se bens públicos aqueles que pertencem tanto à administração pública direta, União, Estado, DF, município, quanto pertencentes à administração pública indireta. E se você não sabe quais são as entidades que pertencem à administração pública indireta, você tem que ser meu aluno e assistir todos os meus vídeos que eu explico tudinho disso. Mas veja, por essa corrente inclusivista, bens públicos pela corrente inclusivista são aqueles que pertencem tanto à administração pública direta quanto à administração pública indireta. E temos ainda uma corrente intitulada corrente mista, que considera bens públicos todos aqueles que pertencem às pessoas jurídicas de direito público e aqueles também que estejam afetados à prestação de um serviço público. Para a prova, prevalece a corrente exclusivista, que tem por base o artigo 98 do Código Civil, e aí nos meus cursos eu abordo tudo isso e aprofundo tudo isso com vocês. Então, venha estudar comigo. Um beijo e até a próxima dica.